dia, amigos, tudo bem? Aqui é o Márcio Gonçalves, estamos juntos aqui na nossa Jornada do Empreendedor, né? Essa série de vídeos que nós vamos falar exatamente esse tema, né? Como montar e organizar bem o seu negócio, tá certo? Na aula passada, nós começamos a falar sobre a Jornada do Empreendedor, sobre os tipos de empresas de acordo com a sua tributação, tá? E aí começamos a falar sobre o MEI, o microempreendedor individual. Porém, surgiram várias dúvidas, né? O MEI, como nós estamos vendo aqui, ó, ele surge em 2008, né? Exatamente para poder colocar aquelas pessoas que viviam não marginalizadas, mas pessoas que não tinham uma ocupação, eram vendedores de rua, né? Não tinham empregos formais. Eles tinham o seu pequeno negócio, mas não tinham uma formalidade. Pois é, então aqui em 2008, através da Lei 123, pôde colocar esse pequeno empresário individual numa formalidade, tá? Qual é a característica do MEI, aquilo que nós falamos, né? Uma empresa que possui um faturamento até R$81 mil por ano, tá certo? Não há sócios, né? Exatamente o próprio nome diz, MEI, microempreendedor individual, tá? Tem no máximo um empregado, ok? Exerce uma atividade permitida pelo MEI, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho quem não pode ser MEI, né? Tá certo? Então, como eu falei para vocês, esse faturamento de R$81 mil por ano é para aquelas pessoas que faturam até 6.750 por mês. Entendeu? Então, aquele profissional que presta serviço, que gostaria de poder se regularizar, que gostaria de poder se aposentar no futuro, ter os benefícios da Previdência Social, ele pode constituir um MEI, né, um microempreendedor individual, e ter um CNPJ MEI e emitir notas. Então, é uma grande vantagem, né? Uma grande vantagem. Aquela senhora, que nem nós estávamos falando, que vende o X caboquinho ali na esquina e tal, ela gostaria de poder se regularizar, poder utilizar os benefícios do imposto de renda, da sua aposentadoria, tá certo? Ela vai poder constituir um MEI, tá? É para essa finalidade, né? Aquele senhor que vende pipoca, né? Ou outros profissionais de artesanato, por exemplo. Tem uma amiga que é MEI e ela vende artesanatos, tá certo? E ela regularizou tudo direitinho para poder ter os benefícios da Previdência Social, tá? E aí exatamente surge essa primeira pergunta aqui: o MEI pode se aposentar? Sim, né? Ele pode se aposentar. Ó, ao formalizar e manter as suas contribuições em dia, o MEI poderá usufruir de aposentadoria por idade, de acordo com a carência, onde o tempo mínimo de contribuição é de 180 meses, a contar do primeiro pagamento em dia, né? Mulheres aos 60 anos podem se aposentar e homens aos 65 anos, tá certo? Bom, tem vários benefícios. Na verdade, nós identificamos mais benefícios e vantagens do que desvantagens, tá certo? Por exemplo, ali, ó, uma dúvida que sempre surge: quem tem carteira assinada pode ser MEI? Olha a grande vantagem, sim, né? Um empregado de uma empresa privada, ele pode ter um MEI e possuir um CNPJ MEI, tá certo? Durante o seu horário de trabalho, ele realiza aquele trabalho, recebe um salário. Fora do horário de trabalho dele, ele presta serviço com outras coisas, tá certo? E aí ele pode ter um CNPJ MEI, sim, tá? O MEI pode receber seguro-desemprego? Sim, ele pode receber, desde que não tenha renda mensal igual ou superior a um salário mínimo no período de pagamento do benefício, tá certo? Ok? O MEI pode abrir uma conta jurídica? Sim, a partir do momento que ele tem um CNPJ, ele abre uma conta corrente da pessoa jurídica dele, do CNPJ MEI, né? Ele se confunde pessoa física, pessoa, e a pessoa jurídica, o MEI, né? O microempreendedor individual, a empresa MEI, tá? O MEI pode contratar funcionários? Sim, né? O MEI pode contratar até um empregado,
tá? Desde que a pessoa contratada não seja seu cônjuge, tá legal? Ok? Não pode ser seu cônjuge, tá certo? Seguindo todas as normas da CLT, tudo direitinho, pagando no mínimo um salário mínimo, ou o piso salarial daquela categoria, né? Recolhendo todos os tributos direitinho, tá certo? O MEI pode emitir nota fiscal, aquilo que nós já falamos, sim, a partir do momento que ele tem o CNPJ MEI, ele pode emitir uma nota fiscal, tá certo? E hoje em dia é tudo muito fácil, as notas fiscais são eletrônicas, ele da casa dele, do computador dele, ele emite as notas fiscais, isso, tá certo? Ok? Quem não pode ser MEI? Olha lá, essa é uma desvantagem, tá certo? Servidores públicos federais em atividades, eles não podem ser MEI, ok? Servidores públicos também estaduais, municipais, aí nesse caso devem verificar os critérios da legislação da sua cidade e do seu estado, tá certo? Pensionistas do INSS, inválido, também não pode ser MEI. Pessoas titulares, sócias ou administradoras de outra empresa, né? A pessoa já tem uma outra empresa, tá legal? Então ela não pode abrir o MEI, né? Pô, não tem sentido, tá certo? Ok? Outra desvantagem aqui, ó, quem faz o registro do CNPJ MEI perde os benefícios que já estava recebendo do governo. Por exemplo, a pessoa recebe um seguro-desemprego, né? Ela perde, ao abrir um MEI, ela perde esse seguro-desemprego? Pois é, a pessoa está apta para se formalizar como MEI, porém poderá ter a suspensão do benefício. Nesse caso, deverá recorrer nos postos de atendimento do Ministério do Trabalho. Olha, na legislação, a gente sabe que quando existe a palavra poderá, vai muito da interpretação do juiz, tá? Mas geralmente é o que acontece, tá? A partir do momento que você é por exemplo, você foi demitido, você era empregado de uma empresa, você foi demitido e está recebendo o seguro-desemprego. A partir do momento que você abre um CNPJ MEI, você pode sofrer sanções aí do INSS e acabar perdendo o teu seguro-desemprego, tá legal? Mas aí é bom recorrer junto ao posto de atendimento do Ministério do Trabalho, tá? O trabalhador registrado no regime de CLT, ele pode formalizar um MEI, mas no caso de demissão sem justa causa, não terá direito ao seguro-desemprego, tá certo? É aquilo que nós falamos, né? Você é empregado, você recebe um salário lá da empresa onde você trabalha, mas você constituiu o MEI. Pois é, a partir do momento que você constituiu esse MEI e você foi demitido lá do seu emprego atual, né, do seu emprego anterior, você não terá direito a seguro-desemprego. Por quê? Porque você tem um CNPJ MEI, tá certo? Ok? Lembrando que só vale a pena isso tudo, todas essas vantagens, se você pagar todo mês direitinho lá o DARF do MEI, né, através do CIMEI, que é o sistema do MEI, tá certo? Pagar tudo regularmente, tá? Ok? Outra desvantagem aqui, ó, quem faz o registro do CNPJ MEI perde os benefícios que já estava recebendo do governo, né? Aquilo que nós falamos também, ó, auxílio-doença, né? Pode se registrar com o MEI, mas perde benefício no mês da formalização. Beneficiários de aposentadoria por invalidez e pensionista inválido perdem benefício a fazerem um CNPJ MEI também, tá? Benefício de prestação continuada de assistência social, o beneficiário ele não perde o benefício imediato, entretanto poderá acontecer a avaliação do serviço social a identificar aumento de renda familiar, que comprove que não existe necessidade de prorrogar o benefício ao portador das necessidades, tá certo? Ok? Pessoas que recebem Bolsa Família, né, o registro no MEI não causa o cancelamento do programa no Bolsa Família, tá? Mas, se houver um aumento da renda familiar acima do limite do programa, aí sim você vai perder o benefício do Bolsa Família, tá certo? Quem não pode ser MEI, tá?
Geralmente, ó, quem não pode ser MEI são pessoas que exercem atividades intelectuais, ó, advogados, contadores, como eu, lembra? Falei na aula anterior, desenvolvedores de software, tá certo? Programadores, ó, atividade intelectual, entre outros, tá? CNAES, né? Cadastro Nacional de Atividades Empresariais, que não estão contempladas na tabela do MEI, tá? Então é muito importante, eu vou abrir um MEI. Dá uma olhada lá nos CNAES que são permitidos na tabela do MEI. Se aquela sua atividade, ela está incluída, ela é permitida para você abrir um MEI, tá certo? Então, aquilo que eu falei na aula passada, olha, se você exerce uma determinada atividade, essa determinada atividade está cadastrada aqui nas tabelas dos CNAES de MEI, então, e você tem interesse de abrir o MEI, né, o microempreendedor individual, CNPJ MEI, então vale a pena você analisar primeiro. Olha, eu vou receber receitas equivalentes a 6.750 por mês, tá certo? Que dá esses 81 mil por ano, ou eu vou receber a mais, tá certo? Se eu vou receber a mais, nesse caso, gente, vale a pena você pensar em abrir uma microempresa, uma ME, tá certo? Então, é exatamente aqui, ó. Se a sua atividade não constar entre as profissões permitidas e você está entre as exceções de quem não pode ser MEI, há uma alternativa simples que também pode lhe trazer muitos benefícios. A melhor forma, nesse caso, é abrir uma microempresa, uma ME. Tá certo? Foi o que eu fiz, tá? Eu abri uma ME, isso lá em 2012, né? Uma microempresa. Essa aqui é a minha empresa, aqui é a Gonçalves Consultoria, é ainda uma ME, tá certo? Nós vamos ver todas essas características da ME e eu vou explicar por que nós ainda somos uma ME, tá certo? Ok? Então, é aquilo que eu vivo falando, ó. Eu vou receber que nem um amigo meu. Um amigo meu, ele realiza alguns trabalhos de organização empresarial, administrativa, de formulários e tal. Pois é, e aí ele chegou comigo, abre uma empresa, né? Quero receber de pessoas jurídicas e eles precisam que eu emita nota. Eu até gostaria para também não pagar muito imposto de renda como pessoa física. Pois é, então aí orientei ele decidiu abrir uma MEI. Ele verificou na época e me falou, olha, eu perguntei para ele, vem cá, qual é a média de faturamento que você vai ter por mês? Passa desses 6.750 por mês hoje, né, em 2021? Não passa. Então, vale a pena você abrir uma MEI, tá certo? Ok? Foi o que ele fez, está lá, muito bem, obrigado, trabalhando na sua empresa. Aquela minha amiga que também vende artesanatos lá na Bahia, pois é, ela abriu uma MEI, também orientei ela, faz direitinho assim e tal, está lá, trabalhando tudo direitinho, tá? Mas no meu caso, por exemplo, como eu trabalho com auditoria, perícia, controladoria e contabilização de empresa, né, escrituração contábil, pois o nosso faturamento mensal, é realmente superior aos 6.750 por mês, tá certo? E aí não daria para a gente poder abrir um MEI, tá? Então, o que eu decidi na época foi abrir uma ME, uma microempresa, tá? Então, a microempresa, né, começa a ficar um pouco mais... desafios maiores, tá certo? Você tem que ter uma organização maior e tal. A grande vantagem do MEI é que você tem uma operação contábil reduzida, tá? Já na ME não, começa a ficar mais interessante, tá legal? A diferença do MEI e as regras com ME mudam um pouco. Por exemplo, aqui na ME é possível contratar até 10 funcionários. Tá? Hoje nós temos 2 funcionários, tá certo? Mas a gente está projetando chegar até o final do ano pelo menos o dobro disso aí, tá? Então é possível contratar até 10 funcionários, tá?
A sua renda bruta anual pode ser de até 360 mil. Já no final do ano passado, nós chegamos bem próximo a essa renda bruta de 360 mil. Mas, por enquanto, ainda dá para considerar uma ME, tá certo? Ok? Se Deus quiser, a gente espera passar esse ano desse faturamento anual, tá? É obrigatório a contratação de um contador. Pois é, só que o contador da minha empresa sou eu mesmo, tá certo? Eu sou contador registrado, né? Sou auditor independente registrado, sou perito contábil registrado e eu tenho uma firma de auditoria, né? Que é a Gonçalves Consultoria, tá certo? Então, é obrigatório, toda ME precisa ter um contador responsável pela contabilidade da empresa, tá? Bom, você pode constituir essa sua ME, bem como todas as outras empresas, de várias maneiras, tá? Mas vamos focar aqui nas MEs, ó. Tipos societários de MEs conhecidos também como natureza jurídica. Aí são elas, ó. Você pode constituir uma sociedade simples, tá? Sociedade significa pelo menos mais um sócio, tá? Ok? Sociedade, ó, mais de um, ok? Uma sociedade simples é uma empresa com mais de um sócio, e é o ideal, por exemplo, para médicos, para advogados, né? Nós acabamos de abrir uma clínica aqui de dentistas, tá certo? Eram 3 dentistas, nós abrimos a empresa para eles. Então, a sociedade simples, né, ó, ideal para médicos, advogados, dentistas, etc., tá? Adotada para prestação de serviços de atividades intelectuais e cooperativas, tá? Então, você pode constituir uma sociedade simples aí, né? Tem um grupo lá de engenheiros, tem um grupo de dentistas, de médicos. Pois é, aqui na Gonçalves Consultoria nós fazemos isso. Nós fazemos desde a abertura das empresas, né, identificando qual é a melhor estratégia de acordo com a tributação, de acordo com o faturamento, de acordo com o tamanho deles, né, com o possível faturamento que eles vão obter e assim por diante. A gente orienta os nossos clientes e aí nós abrimos a firma, fazemos desde a abertura, a escrituração contábil daquela empresa e até o encerramento, se for o caso, tá certo? Ok? Tá? Você pode constituir também a sua ME como uma sociedade empresária ou limitada. Aí, nesse caso, é uma sociedade limitada que conta sempre com a presença de um ou mais sócios e as contas e dívidas das pessoas físicas são separadas da pessoa jurídica. Tá? Uma sociedade limitada, o capital é dividido em cotas, tá certo? E a responsabilidade dos sócios só vai até o capital que foi integralizado, tá certo? Se por acaso a empresa falir, a justiça vai cobrar primeiro da sociedade e depois vai cobrar daqueles sócios que não integralizaram o capital, tá certo? Então está muito bem separado a responsabilidade dos sócios, a responsabilidade da firma, da empresa, tá legal? Ok? Ou aí, ó, você pode, eu não quero ter uma sociedade, né? Eu quero continuar sozinho, por exemplo. O que deve acontecer com a gente aqui, por exemplo, abrir uma EIRELI, né? Uma EIRELI é uma empresa individual de responsabilidade limitada, que é formada unicamente pelo próprio empreendedor, sem necessidade de sócios, mas é necessário investir um capital cujo valor seja de pelo menos 100 salários mínimos vigentes. Isso aqui é um problema, tá legal? Isso aqui é um problema, porque como que a gente pode integralizar capital? A gente integraliza com diversos bens, ou a gente pode integralizar inclusive com dívidas, tá certo? Transferindo dívidas para a sociedade. Isso aí nós vamos explicar um pouquinho melhor lá mais na frente, tá certo? Ok? Mas às vezes você não tem, ó, hoje, né, o salário mínimo de 1.067, você não tem 100 mil assim à disposição para bancar um capital social. Lembrando que
Integralização de capital social, pela lei, você pode integralizar até 20% por ano, ou seja, até 5 anos o total do capital social. Tá legal? Então, é uma barreira, mas é interessante porque você bloqueia os bens pessoais da pessoa física. Ao constituir uma EIRELI, a EIRELI é responsável pela constituição daquele capital social e dívidas serão cobradas na justiça, se for o caso, só até o limite do capital social integralizado. Bom, você pode também, não dá, não quero abrir uma EIRELI, mas eu quero continuar sozinho. Então você pode abrir um empresário individual, onde não é necessário a presença do sócio. Assim, pelo fato de não precisar também investir um valor alto do capital social. Isso aí é uma excelente alternativa, por exemplo, para mim, se esse ano, o ano que vem, a gente deixar de ser uma ME, nós estamos querendo migrar para ser um empresário individual ou uma EIRELI. Eu também estou analisando todas essas possibilidades, tá certo? Exatamente isso é uma coisa a se pensar no início, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Todo esse planejamento, ele tem que ser antes de você meter a mão no bolso, porque depois que meter a mão no bolso, já foi, entendeu? Tá? Então é fundamental que você avalie bem se você vai abrir uma sociedade, né? Lembra? A gente sempre orienta, né? É lógico que ninguém quer constituir uma empresa para acabar daqui a um ano. Mas a realidade das empresas aqui no Brasil, das micro e pequenas empresas, é exatamente terrível, né? Pelas estatísticas do Sebrae, 50% das empresas que são constituídas, elas acabam no primeiro ano. E o restante acabam ao longo dos 5 anos. Pois é, ninguém quer constituir uma empresa para acabar daqui a um ano, daqui a 5 anos. A gente quer ter uma empresa para o resto da nossa vida, para tirar dali o nosso sustento, né? Para a gente poder realizar coisas que a gente gostaria e como empregados de empresa não dá, entendeu? Então, nós vamos constituir uma sociedade. A gente tem que lembrar, os sócios têm que ser ambos ou todos têm que ser responsáveis pelo grande objetivo, que é o quê? O lucro. O grande objetivo de toda empresa é o lucro, tá? Todos os sócios têm que trabalhar em prol desse lucro, em prol de alcançar e maximizar esse lucro, tá certo? Isso é fundamental, gente, entender isso. Por que a gente sempre ouve falar que sociedade é pior que casamento? Porque tá? Os sócios têm que entender o seu papel na sociedade, entendeu? Isso é fundamental, ok? Todo mundo tem que contribuir com o resultado. Mas eu tenho uma sociedade de capital e trabalho, né? Um sócio entra com capital, o outro trabalha. Tudo bem, mas está bem claro qual é a responsabilidade de cada um. Um entrou com o capital e o outro entra com o trabalho, tá certo? Mas no final do período, vamos dividir a participação de cada um. E não adianta aquele sócio de trabalho ficar chorando, mas o fulano não faz nada, ele só me deu um capital. Olha, só me deu um capital. Pô, absurdo, tá certo? Ok? Tem que estar claro qual é o seu papel na sociedade. Isso é fundamental, ok? Muito bem. Mas não quero, então eu abro ou uma EIRELI, ou não quero sócios, né? Ou abro uma EIRELI, ou um empresário individual, tá certo? Aqui a gente orienta, faz todo esse planejamento desde o início, mas é antes, gente, o ideal é antes, tá certo? Não monta qualquer coisa, né? Que nem, vira e mexe aparece uma pessoa que, eu tinha uma empresa e era no Simples Nacional, decidi ir para o lucro real. Estou pagando muito imposto. Pois é. Converse antes com o seu contador. O seu contador é a pessoa ideal para te orientar qual é o melhor regime tributário de acordo com a sua realidade. Beleza, amigos? Tá? Ok?
No vídeo passado, nós falamos também sobre o Simples Nacional, né? E o Simples Nacional começa aqui os regimes de apuração de imposto de renda, né? Ou você pode se enquadrar a sua empresa de acordo com as suas atividades, de acordo com o seu interesse, de acordo com o seu planejamento, no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real. Pois é, nós começamos a falar sobre o Simples Nacional no vídeo passado, mas vamos falar um pouquinho melhor agora, tá certo? O Simples, né, que é esse acrônimo de Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuição das Micro e Pequenas Empresas e Pequenas de Pequeno Porte, tá? É o nome de fantasia dado a todo esse sistema de tributação simplificado, entendam isso. O Simples Nacional é exatamente o que se propõe. É uma forma, é um sistema simplificado de tributação. Tá? A lógica do Simples é a seguinte: numa única alíquota, você ao pagar, né, essa única alíquota, estão embutidos todos os tributos federais, todos os tributos estaduais, todos os tributos municipais, né, naquela localidade que tem convênio. Hoje em dia, todos os municípios praticamente têm convênios com o Simples Nacional, tá certo? Então, vale a pena. Foi instituído aqui em 1996, ou seja, tem uma longa história aí de Simples Nacional, tá? Em 2006 a lei foi revogada, passou por renovação, tá? E se criou uma lei complementar 123, passando esta a regularizar aqui o Simples Nacional, tá? Aí o Super Simples, como a gente chama, ele cria todo um sistema tributário de arrecadação única, com a coordenação da União, Estados e municípios. Tá? Então, a responsabilidade tributária é repartido pelos 3 entes federativos, né? A União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá? A principal novidade foi a arrecadação direta de tributos. Ao pagar a guia de arrecadação, chamada de documento de arrecadação do Simples, DAS, tá? O valor pago ao banco é repassado a um sistema que é gerenciado pelo Banco do Brasil, que reparte automaticamente os recursos dentro de um dia para os entes federativos. Tá? Esse é denominado o sistema de arrecadação do Simples Nacional. Então, olha, aqui no Simples Nacional é uma verdadeira reforma tributária. Tá? O Simples ele veio exatamente para simplificar essa loucura que é a nossa legislação tributária. Né? Nós temos em outros tipos de regime de tributação, como lucro presumido e lucro real, nós temos tributos federais que ocorrem numa data determinada, tributos estaduais que ocorrem em outra data, o pagamento é realizado em outra data, alíquotas diferentes. Nós temos tributos municipais. Então é uma loucura, e essa legislação muda toda hora. No Simples Nacional, não, ele veio para simplificar. Então, como eu falei para você, numa única alíquota estão embutidos todos os tributos federais, todos os tributos estaduais e municipais, e aí o sistema lá reparte a responsabilidade tributária, né, a sua parcela daquela arrecadação para os entes federativos. É uma beleza, isso aqui é legal, tá? A empresa optante pelo Simples Nacional, ela deve recolher o imposto conforme a receita bruta, tá? Variando as alíquotas de acordo com as atividades desempenhadas, como por exemplo, comércio varia de 4% até 11,61%, a indústria de 4,5% até 12,11% e serviços de 4,5% a 17,46%. Então aqui, ó, vamos prestar atenção, um pequeno detalhe, tá? Como é que funciona o mecanismo de pagamento do Simples Nacional? Aquilo que eu falei para vocês. Você aplica o faturamento do mês anterior a uma única alíquota, dependendo do tipo de empresa que você é e em que anexo. Né? O Simples Nacional tem vários anexos, nós vamos ver depois. Tá? Anexo de 1 a 5, dependendo do tipo de empresa, se é empresa comercial, se é uma empresa industrial,
ou uma prestadora de serviço, tá certo? Dependendo também das características dessa empresa, você é distribuído ao longo desses anexos. Esses anexos têm várias faixas de tributação, tá certo? Então você, de acordo com as suas características, né, o cálculo ele é em função do faturamento dos 12 últimos meses anterior, e aí você verifica em qual faixa você está. Por exemplo, a minha empresa, ela é enquadrada no anexo, é uma empresa prestadora de serviço, enquadrada no anexo 3, né, do Simples Nacional, e hoje nós estamos na segunda faixa, que são faturamentos de 180 mil até 360 mil por ano, tá? Nessa segunda faixa, a minha alíquota, que está aqui, ela é de 11,20%, tá? É lógico que tem outros cálculos aí que não vem o caso agora, tá? Para a gente chegar no valor de cada tributo. Isso aí é mais interessante para a sua contabilidade, tá? Mas é basicamente isso, ó. Eu pego, por exemplo, o faturamento do meu mês anterior, multiplico por essa alíquota de 11,20%, pronto, esse é o valor que eu vou pagar através de um DAS, né, que é um PDAS, né, um DAS do Simples Nacional, um documento de arrecadação simplificado. Até quando é que eu faço isso? Eu faço geralmente, e aí é o que a legislação exige, que você apure o seu Simples Nacional até o dia 5 de cada mês. Então, na primeira semana de cada mês, até o 5º dia útil, eu faço a apuração do Simples Nacional. E aquilo que eu até falei no vídeo passado, eu relaciono, pego lá, todas as notas fiscais emitidas no mês anterior, ok? Somo esse total, vou lá no sistema do Simples Nacional, entro com o meu faturamento, coloco as características, e dou um enter. O próprio sistema já calcula para mim, olha, você vai ter que pagar tanto, entendeu? Tá aqui o seu DAS. Aí eu pego aquele DAS, tem um código de barra, programo esse pagamento até o 20º dia daquele mês em que eu estou fazendo a apuração, entendeu? Então o que acontece é isso. Você vai pagar o Simples Nacional até o 20º dia do mês da apuração, né? A apuração se dá na primeira semana daquele mês. Por exemplo, fevereiro, estamos aqui em fevereiro. Pois é, do dia 1º ao dia 5 eu fiz a apuração do meu Simples Nacional, referente às minhas notas fiscais emitidas em janeiro, beleza? Peguei, somei, calculei no sistema do Simples Nacional, gerou um DAS. Esse DAS está programado agora para o dia 22 de fevereiro, tá certo? Então, no dia 22 de fevereiro, vou pagar o valor do meu Simples Nacional. Muita atenção aí. O Simples Nacional, como lucro presumido, tá? Você paga sobre o seu faturamento, tá certo? Isso é uma coisa que nós vamos falar no próximo, não sei se é nesse próximo vídeo, no outro vídeo, que é essa parte de planejamento tributário com os 3 regimes, né? O Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. O que vale a pena, tá? Mas entenda o seguinte, você no Simples Nacional paga sobre o teu faturamento, ou seja, você no mês seguinte ao faturamento, por exemplo, faturamento de janeiro, em fevereiro eu tenho que ter o valor correspondente para pagar o meu imposto das notas emitidas de janeiro, entendeu? Então, em janeiro, você guarda, pega, calcula aquilo direitinho, guarda, pega aquele dinheiro, não olha para ele, porque quando chegar em fevereiro, tá, você vai ter o dinheiro para pagar o teu Simples Nacional, tá certo? Aí é uma cultura financeira. Isso é outra coisa que aqui a gente, na Gonçalves Consultoria, orienta bastante os nossos clientes, tá? Então, presta atenção para isso. Você vai ter um faturamento no mês, calcula o Simples correspondente, guarda aquele dinheiro.
No mês seguinte, quando ocorrer o pagamento, você vai ter o dinheiro. Tá legal? Se você por acaso gastar, vai chegar no mês seguinte, não necessariamente você vai ter o dinheiro para pagar aquele imposto. Tá legal? Bom, ok? Características principais aqui do Simples Nacional é ser um regime facultativo. Você escolhe, tá? Essa opção, ela geralmente ocorre ou a partir do momento, por exemplo, se você é uma empresa, se você vai constituir uma empresa nova, você opta. Ah, não, eu quero fazer minha apuração pelo Simples Nacional, então já faz a inscrição no Simples Nacional, beleza? Ah, não, não quero ser Simples Nacional, quero ser lucro presumido, lucro real, tudo bem, é uma opção da pessoa jurídica, tá? Ou então, por exemplo, já tem uma firma constituída, faça a apuração, por exemplo, por um outro regime, pode ser no lucro presumido, eu quero ir lá para o Simples Nacional, então você tem até o final do ano, por exemplo, do ano anterior, né, até novembro, entre novembro a dezembro do ano anterior, para optar pelo Simples Nacional, tá certo? E aí, a partir da opção, você passa a pagar o sistema do Simples Nacional, porque ele vai ser irretratável por todo o ano calendário que você optou, tá? Abrange todos os tributos federais, imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, tá? O IPI, o ICMS, que são estaduais, aqui, ICMS estaduais, aqui tudo federal, o ISS municipal, né? A contribuição da Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica, né? O INSS do empregador, tá vendo ali? Tá? Todos esses tributos há um recolhimento único através de um DAS, é fundamental para micros e pequenas empresas, tá certo? Você faz uma única declaração simplificada, o prazo para recolhimento, aquilo que eu falei, até o 20º dia do mês subsequente, aquele que houver sido oferida a receita bruta, né? O fato gerador é a apuração da receita bruta, tá? Há a possibilidade dos estados adotarem sublimites para as EPPs em função da participação do PIB, tá? Então tem algumas complicações, a partir do momento que você tem um grande faturamento, passa a ser uma EPP, ok? Os estados podem recolher a mais o diferencial do ICMS e o município também do ISS. Para ingresso no Simples Nacional, é necessário o cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou empresa de pequeno porte, cumprir os requisitos formalizar a opção pelo Simples Nacional. Lembrando que no Brasil é considerada uma microempresa aquelas que têm uma receita bruta igual ou inferior a 360 mil por ano, tá legal? Uma EPP é aquela que tem uma receita bruta superior aos 360 mil por ano, porém inferior a 4 milhões e 800 mil reais, tá certo? Então você tem um faturamento de 4 milhões e 800 mil reais por ano, é um excelente faturamento, tá? Mensal, tá certo? Até aí você ainda pode estar no Simples Nacional. A partir daí, lógico que não, aí você vai ter que optar pelo lucro real ou pelo lucro presumido, tá certo? Mas mesmo assim, gente, antes procure o seu contador, tá? A legislação tem uma série de restrições, tá? Vamos falar aqui algumas, por exemplo, não podem entrar no Simples Nacional aquelas empresas de cujo capital participe outra pessoa jurídica, tá? Que seja filial, sucursal, agência ou representação no Brasil de pessoas jurídicas com sede no exterior, tá certo? Não é para isso, tá? E dentre outras aqui, cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite que trata o inciso 2º do caput desse artigo. E assim por diante, vocês vão ver lá na legislação, né?
principalmente, não pode, a empresa que participe do capital social de outra pessoa. Então, quais empresas não é aconselhável, tá? A tributação pelo faturamento do mês anterior, então deve-se guardar esse valor, aquilo que eu falei para vocês, tá? É uma desvantagem porque muda a cultura, tá? Também tem que se avaliar o seguinte, o super simples vale a pena para praticamente todas as micro e pequenas empresas. Apesar disso, para empresas prestadoras de serviços, tá? O regime só vai representar redução de impostos para empresas que tenham 40% da sua receita gasta em folha de pagamento e encargos, tá certo? Então isso tem que ser muito bem avaliado, isso é uma coisa que nós vamos ver no vídeo, daqui a 2 vídeos, tá certo? Ok? E aí sempre surge essa dúvida, né? Qual tipo de tributação é melhor para a sua empresa, tá certo? É simples nacional, é lucro presumido, é lucro real. Tá legal? Gente, na próxima aula nós vamos falar sobre isso aqui, lucro presumido. Tá certo? Que vale a pena uma atenção muito grande. Tá legal? Beleza, amigos? Muito obrigado aí. Fiquem com a gente, tem bastante coisa pra gente falar aqui sobre lucro presumido, depois sobre lucro real. Tá certo? Obrigado mais uma vez. E acompanhe esses vídeos da nossa jornada do empreendedor. Um abraço!